porque teremos uma entrevista que vai tratar da nova lei penal, que endurece as penas e amplia a proteção às vítimas de crimes sexuais aqui no Brasil. Essa lei já entrou em vigor. É uma mudança que tem sido vista como um avanço importante no combate à violência, especialmente contra mulheres e as crianças e adolescentes. Também busca fortalecer tanto a punição aos agressores quanto o amparo às vítimas. Vamos saber o que de fato muda na prática com essa nova legislação. A gente convidou aqui a doutora Amanda Montenegro, advogada penal, criminalista. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Mix mais uma vez. Em linhas gerais, vamos explicar quais serão os impactos sociais, o que vai mudar na prática com essa nova lei. Bom dia, gostaria de inicialmente agradecer aqui pelo espaço para tratar desse assunto tão importante, né? E que de forma recorrente vem chocando a sociedade. Diariamente nós acompanhamos, né, casos e casos que são veiculados, né, principalmente nos jornais, chocando cada vez mais e nos fazendo perceber a necessidade da mudança legislativa, tá? E aí o que acontece? Com essa nova lei, a gente verifica impactos importantes, tanto no Código de Processo Penal, como no Código Penal, assim como na Lei de Execução Penal e principalmente, né, no ECA e na lei que protege deficientes, tá? E aí a gente vê uma pena mais severa para aqueles que vierem a cometer os crimes, né, sexuais, principalmente contra pessoas vulneráveis, tá? E dependendo da situação, podendo chegar até a 40 anos de reclusão a pena. Além disso, nós verificamos que na Lei de Execução Penal, aquele que estiver cumprindo pena, ele terá que passar obrigatoriamente pelo exame criminológico, né, demonstrando estar apto a ser reinserido na sociedade, tá? Além disso, será necessário também o uso do monitoramento eletrônico e a disponibilização do botão do pânico para a vítima. Então, ele só conseguirá realmente progredir de regime e sair do sistema prisional com essas medidas. Tá? Em relação à lei do ECA e dos deficientes, nós verificamos, né, algumas modificações, como a existência, né, de alguns artigos específicos que tratam justamente sobre o acompanhamento psicológico e psiquiátrico para as vítimas, assim como para a família, que, lógico, todos acabam sofrendo emocionalmente, né, com todos os danos causados por esse crime, tá? Além disso, o que a gente verificou e se tem como uma grande vitória, né, é a criminalização do descumprimento das medidas protetivas. Ou seja, o descumprimento que era apenas uma questão de cautelares que inicialmente eram deferidas, hoje a gente pode se reportar como sendo realmente um crime propriamente dito. Aumenta a pena. Exatamente. E além disso, ele está lá previsto, né, no Código Penal, de modo que a gente hoje vai ter realmente uma sanção maior para aquele que descumprir, né, uma medida protetiva. E em relação à mulher, a gente também tem essa questão, porque antes tinha só na Lei Maria da Penha e agora a gente vê no Código Penal o crime de descumprimento da medida protetiva. Agora, doutora, o que é o exame criminológico, né? Quem é responsável por fazê-lo? Quais profissionais são mobilizados para dar um atesto, né, tão relevante que pode, ao mesmo tempo, ajudar alguém a recompor a sua vida, se for um criminoso que, de fato, né, foi para a cadeia, se arrependeu, vai ali voltar a ser produtivo para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, se tiver uma pequena falha ali, a gente coloca na rua alguém com esse perfil, o que é muito perigoso, né, porque ela pode vir a trabalhar numa escola, como recentemente teve o caso de um professor envolvido aí no rapto, né, momentâneo de uma pessoa com TEA e que teria havido um abuso também. Então, queria que a senhora falasse como é que funciona esse exame criminológico, se o Estado, né, tem condição de oferecer essa condição para nós, quanto cidadãos, de que aquele exame tem realmente o perfil adequado para
dar um ateste final sobre uma pessoa nessas condições? Para os profissionais que militam, né, na área criminal, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande na questão desse exame criminológico, tá? Porque esse exame é feito justamente pelos profissionais habilitados, né, ligados ao sistema prisional. Então, são profissionais do Estado, tá? São médicos, psicólogos, psiquiatras, né? E todo esse acompanhamento, ele é feito dentro do sistema prisional. E aí, o que era que vinha ocorrendo? Em algumas demandas, a gente, inclusive, né, vinha trazendo uma tese de que o exame criminológico ele não poderia ser obrigatório, né, porque prejudicava a progressão de regime do preso. Justamente porque o Estado não conseguia cumprir o seu papel. Tinham ali vários custodiados, vários apenados que precisavam passar por esse exame, que aí é realmente feito um trabalho minucioso, inclusive para decifrar, né, se houve arrependimento, como é que está a cabeça dele, né, se ele tem condições de ser reinserido na sociedade. E a gente acabava tendo esse obstáculo, esse empecilho, porque o Estado não era capaz de cumprir a demanda. Com essa nova lei, como ela se torna obrigatória, então o Estado também vai precisar, né, fazer um trabalho interno para poder atender essas demandas novas da lei. Porque senão a gente vai acabar tendo realmente um impasse. Porque significaria dizer que a gente teria que ter os maiores especialistas, né? Todos contratados pelo Estado, ou já sendo quadros do Estado. Eu não sei se terceiriza essa contratação, ou se esse profissional ele tem que ser um quadro do Estado com um nível elevadíssimo, porque senão a gente vai repetir o erro do bandido da luz vermelha, né? Ele ficou preso 35 anos, 35, 37 anos, saiu, e ao sair, com menos de 2 meses, ele acabou se envolvendo numa briga e acabou sendo executado. E qual foi o que predominou? Não foi uma análise criminológica, né? Ou se houve, ela foi falha, porque se levou em conta o fator tempo, né? Ninguém teria ficado tanto tempo preso como ele, de um modo geral. Quem está prestes a ter o benefício do semiaberto é o maníaco do parque, para você ter ideia, lá em São Paulo. Então, quer dizer, o judiciário brasileiro, ele ainda tem uma estrutura, né? O Código Penal brasileiro, ele ainda tem uma estrutura que ele leva muito em conta a quantidade de pena do que necessariamente a condição do apenado para o retorno à sociedade. Então, é um debate que segue, né? Isso, exatamente. É muito importante essa questão, né? Dele realmente está pronto para ser reinserido na sociedade. E aí eu só vou fazer um adendo a essa questão, que a lei, né, ela entrou em vigor agora no dia 5 de dezembro, e ela só vai alcançar os crimes que ocorrerem, né, que forem praticados dessa data em diante. Ela não pode retroagir, tá? Porque a gente no Código Penal brasileiro, a lei não pode retroagir para prejudicar. Novácio impégios. Então, ela não pode retroagir para prejudicar o réu, apenas para beneficiar. Agora, doutora Amanda, explica qual é o primeiro passo. Para ter acesso a esse tipo de proteção, precisa obrigatoriamente que a vítima registre logo no primeiro momento o boletim de ocorrência. E a segunda questão é: provas digitais, vídeos, mensagens, ganham mais relevância a partir da entrada de vigor dessa lei agora, com penas mais rigorosas? O crime sexual, por si só, é muito complicado para a gente conduzir o processo. Principalmente quando ele envolve vulneráveis, né? Porque geralmente ele ocorre, né, no silêncio e na ausência de outras pessoas. Então, você imagine uma criança que não tem, inclusive, discernimento para juntar provas necessárias
né, e fazer sua própria defesa. Então, nesses casos, a gente vem tendo, inclusive, o entendimento que a palavra da vítima ela é muito relevante, né? Até porque a questão do crime sexual não é só a penetração. Existem outras formas de se cometer o crime sexual. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, essas provas nem existem. Entretanto, nós tivemos agora recentemente, né, uma decisão no STJ que fala que a palavra da vítima no processo que envolve crimes sexuais, ela tem que ser corroborada por outras provas. Então, a gente vai ter que ver como é que a gente vai conseguir, né, atuar nessas demandas com a aplicação da nova lei que entra em vigor, com essa questão dessas outras, esses tantos meios de provas que hoje existem, inclusive nessa era digital em que nós estamos vivendo, onde inclusive nós precisamos ter muito cuidado com a questão da inteligência artificial, com a questão pericial, porque a maioria dessas provas realmente precisam ser passadas por uma perícia. Hoje a gente facilmente consegue manipular uma conversa de WhatsApp, então tem que respeitar realmente a cadeia de custódia, né, para que também a gente não se surpreenda com alguns casos, né, onde a vítima, inclusive em algumas demandas, acabam fazendo falsas acusações. Então, isso vai ter que ser de processo para processo, de forma bem minuciosa, que deverá ser verificada. É isso. É importante a gente trazer aqui os esclarecimentos de alguém que realmente tem um olhar, que acompanha minuciosamente, que consegue detalhar a importância dessa nova legislação, agora com penas mais rígidas.